Olá, hoje nós vamos para o capítulo 22 do livro dos Provérbios. É importante você saber, porque esse capítulo 22 aqui tem uma característica muito particular. Por quê? Primeiro, nós estamos na primeira coletânea de Salomão, primeira coletânea salomônica, que corresponde ao segundo livreto do livro dos Salmos. Tudo bem? Ok. Só que a primeira coletânea salomônica vai terminar no capítulo 22, versículo 16. Termina a primeira coletânea salomônica. No capítulo 22, versículo 17, começa a primeira coletânea dos sábios. Não mais atribuído a Salomão, mais atribuídos aos sábios, e é um livreto, Um livreto com muita, mas muita influência de um livro antigo de sabedoria dos egípcios. Ou seja, uma sabedoria estrangeira influenciando a sabedoria israelita. Ok? Tá entendendo? Então, o capítulo 22, ele até o versículo 16, temos a primeira coletânea de Salomão, terminamos ali. No versículo 17, começamos o terceiro livreto, que é a primeira coletânea dos Salmos, a primeira coletânea dos sábios, que tem uma forte influência de um livro egípcio. Tá bom? Então vamos lá, ó. Dá um like no vídeo. Agora, dá um like, isso é muito importante. Dê um like, ok? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e convide mais gente para a gente ler a Bíblia. Importante, ler a Bíblia e aprofundar para que a palavra de Deus entre no nosso coração. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nos guiando, nos conduzindo. Vamos lá. Atenção, ainda primeira coletânea salomônica. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou a ambos. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda a sua vida, retira-se para longe deles. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. O rico domina os pobres, o que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento, a vara de sua ira o ferirá. O homem benevolente será abençoado porque tira do seu pão para o pobre. Expulsa o mofador e cessará a discórdia. O mofador é zombador, Ultrajes e litígios cessarão. Quem ama a pureza do coração, pela graça de seus lábios, é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irar. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre, enriquece-o. Quem dá ao rico, empobrece-o. Terminamos aqui a primeira coletânea salomônica, provérbios, ditos, atribuídos a Salomão. Atenção, no mesmo capítulo 22, iniciamos aqui o terceiro livreto, que é a primeira coletânea dos sábios. Vamos lá. Olha você ver como que muda. Preste atenção como que muda. Lá era expressões, ditos, Olha como que muda. Presta atenção às minhas palavras, aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guarde dentro de teu coração
e que elas permaneçam todas presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja tua confiança que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções para te ensinar a verdade das coisas certas, para que respondas certo àquele que te indaga. Não despojes o pobre, porque é pobre, não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleiteará a sua causa e tirará a vida dos que os despojarem. Não faças amizade com um homem colérico, não andes com o violento. Há o perigo de que aprenda os seus costumes e prepares um laço fatal. Não sejas daquele que se obrigam, apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebatarão do teu leito debaixo de ti. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em sua obra? Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Tá vendo? Olha que interessante. A partir do versículo 17 muda. Antes eram ditos, ditados, expressões, provérbios. De repente começa uma nova sabedoria trazida para a gente, como se fosse assim um decálogo, os mandamentos e tal. Muda a configuração de como é apresentado no livro dos provérbios. Vamos lá, gente. Então, retomando aqui, você sabe que aqui a gente termina no capítulo 22, até o versículo 16, nós vamos terminar a primeira coletânea de Salomão, primeira coletânea salomônica, e terminamos dessa forma o segundo livreto. Nós temos vários livretos dentro do livro do Provérbios. A partir do versículo 17, capítulo 22, versículo 17, começa o terceiro livreto, trazendo para a gente a primeira coletânea dos sábios. Essa primeira coletânea dos sábios, ela é muito influenciada, né, por um livro egípcio, por um livro de sabedoria egípcia chamado Sabedoria de Amenépome. Sabedoria de Amenépome é um livro da sabedoria egípcia que traz a semelhança do livro dos provérbios, expressões, conselhos, mandamentos que ajudam o povo a se organizar, tá bom? Tá certo? Mas o que nós temos aqui de novo? Nós temos aqui uma sabedoria estrangeira influenciando a sabedoria israelita. Mas vamos lá, deixa eu pegar alguns versículos aqui ainda na coletânea de Salomão. Versículo 2. Veja só, versículo 2. Rico e pobre se encontram, foi o Senhor que criou a ambos. É muito importante lembrar uma coisa aqui, que é o seguinte: ricos e pobres se encontram, é Deus que criou os dois. Olha como que isso é importante. Na Bíblia, em determinado momento, principalmente na Torá, a gente percebe que a Bíblia às vezes passa uma ideia de que o rico ele foi abençoado por Deus, o pobre foi amaldiçoado. Isso deu alimento, condições para que se formulasse a teologia da retribuição, que é uma coisa perversa, horrível, horrível. Teologia da retribuição é o seguinte: se eu sou rico, é porque Deus está me abençoando. Se Deus está me abençoando, eu dou mais dinheiro lá para a igreja. Quanto mais dinheiro eu dou, mais Deus vai me abençoar. Isso é terrível. É uma perversão da teologia. Essa história, se você der dinheiro de dízimo, para a igreja e tal, Deus vai ficar te abençoando. Ou seja, Deus vai retribuir o dinheiro que você está dando. Por isso, a pessoa rica é uma pessoa que é abençoada por Deus, né? Sim, por quê? Porque Deus dá, ele dá dinheiro. Horrível, horrível, horrível. E, por outro lado, né, essa teologia da retribuição dizia: o pobre não dá nada para Deus, o pobre não contribui nada, por isso que ele é pobre. O pobre não oferece nada, o pobre não dá esmola, então por isso que ele é pobre. Ou seja, olha que perigo a tal da teologia da retribuição. E olha que muitas igrejas por aí
se baseiam nessa teologia da retribuição, que é uma perversidade. Como eu disse, é um desvio da teologia. O livro dos Provérbios vem trazer uma coisa que vai arrebenta essa tal da teologia da retribuição. Rico e pobre estão no mesmo patamar. Foi Deus que criou a ambos. Ou seja, não é por causa que um é rico porque ele dá as coisas e o outro é pobre porque ele não dá as coisas para Deus. Existem muitas variáveis que fazem uma pessoa ser rica e uma pessoa ser pobre. Então, o livro dos Provérbios, ele quebra a perna, né, com esse versículo aqui, da tal da teologia da retribuição. Tá certo? Vamos lá, versículo 4. Isso aqui é uma coisa interessante. O prêmio da humildade é o temor do Senhor. E o temor do Senhor dá o que para você? Riqueza, honra e vida. Temor é obediência a Deus, né? Isso aqui é muito interessante pensar, porque é o seguinte: qual que é a verdadeira riqueza que o homem tem? Não é dinheiro, gente. Qual é a verdadeira riqueza que o homem tem? É a sua honra, é a sua vida. Isso é a verdadeira riqueza, né? Então, quando você obedece a Deus, você se torna muito rico. Não rico de dinheiro, mas porque você tem honra, a sua honra e a sua vida. Bonito esse versículo. Uma coisa aqui, versículo 11. Quem ama a pureza do coração, pela graça dos seus lábios, é amigo do rei. A expressão amigo do rei é o seguinte: amigo do rei é aquele que recebe os favores do rei. Geralmente, na corte, aquele que era considerado o amigo do rei, amigo do peito do rei, é o que tinha mais favores, né? Então, aqui, na verdade, o versículo quer dizer assim, a quem ama a pureza de coração, pelas graças do seu lábio, ele é amigo do rei, ou seja, ele vai sempre ser beneficiado por Deus. Por quê? Porque ele tem um jeito diferente, ele ama a pureza do coração, tá bom? Muito bem, aqui a gente vai, o último versículo aqui, traz o versículo 16, que é assim que termina o segundo livreto, lembra pra gente aquilo que está no Evangelho. Veja que interessante. Quem oprime o pobre, enriquece-o. Quem dá ao rico, empobrece-o. É mais ou menos assim: os humildes serão exaltados, né? Os soberbos serão precipitados, vão cair, né? Então é mais ou menos isso, Quem oprime o pobre, né? Se o pobre é oprimido, se o pobre é humilhado, ele vai se enriquecer, vai ser exaltado. Quem dá para o rico, quanto mais o rico tem, quanto mais o rico se enche de dinheiro, ele vai se empobrecer, porque ele vai ser precipitado. Então, mais ou menos essa é a expressão: os humildes serão exaltados. Né? Os humildes serão exaltados. Tá. Aqui, no versículo 16, terminou a primeira coletânea de Salomão e o segundo livreto. Começa no versículo 17 a primeira coletânea dos sábios, preste atenção, e o terceiro livreto. Esse livro, ele tem muita relação, eu vou dizer de novo para você, com um livro egípcio chamado Sabedoria de Amenépome. É um livro de sabedoria, à semelhança do livro dos Provérbios, que traz conselhos, expressões, mandamentos, leis para organizar uma sociedade. É um livro egípcio, é uma sabedoria estrangeira que está no meio do povo israelita, né? E é interessante que a gente começa e percebe como é diferente a maneira de apresentar, mas com muita semelhança naquilo que se refere às leis de moral, às leis de obediência, de tudo isso. Vamos lá. No versículo 19, há uma explicação por que está usando uma sabedoria estrangeira aqui num livro israelita. Veja só, né, versículo 19. Por que se usa uma sabedoria estrangeira num livro israelita? É para que o Senhor seja a tua confiança, que quero instruir-te hoje.
né? Aí vem, desde muito tempo eu te escrevi conselhos, instruções. Então aqui é uma certa tentativa, não muito boa, de explicar por que está se valendo de uma sabedoria estrangeira aqui nesse livro israelita, tá bom? E o versículo 28 traz aqui, do versículo 28, traz aqui um costume que era um costume em todas as sociedades, o respeito pela propriedade, né? O respeito pela propriedade. Veja só, 28. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. O que são os marcos? Naquela época não tinha cerca de arame farpado para você dividir uma propriedade. Então o que você fazia? Colocava marcos, né? E esses marcos deveriam ser muito respeitados, muito. Então, até na própria Bíblia, que a gente já viu em outros momentos, traz um rigorismo em relação a respeitar os marcos. Ó, botei esse marco, a sua terra vem até aqui, pá, coloquei essa pedra aqui, vem até aqui. Então, respeite esse marco, respeite esse marco. Violar esse marco não é só uma violação no nível jurídico, social, é uma violação também de algo divino, né? Ou seja, essa terra é minha e a Bíblia diz que eu não posso violar esse marco, de maneira alguma, né? De maneira alguma, tá bom? Gente, então, nos próximos capítulos a gente vai continuar com esta primeira coletânea dos sábios, que lembrando você que mesmo que tenha muita influência de um livro egípcio, toda essa sabedoria, mesmo tendo a influência de um livro egípcio, é baseada na lei e nos profetas. Ou seja, recebe uma influência de uma sabedoria estrangeira, mas se adequa dentro daquilo que a lei e os profetas trazem. Vamos lá, gente, fazer uma coisa aqui importante, é o seguinte, aquilo que eu sempre digo para você, qual é o seu versículo que você mais se identificou, mais gostou? Eu tenho aqui. Então, coloque aí nos comentários, quando você fizer o comentário, coloque o seu versículo, que eu gosto muito de ler qual o versículo que você gostou. O meu foi esse, olha que interessante, olha que interessante. Versículo 8. Aquele que semeia o mal, recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. Então veja só que interessante. Não é Deus que faz o mal, não é Deus que castiga, não é Deus que manda castigo para as pessoas. Aquele que semeia o mal, você, espalhou a semente do mal. Pronto. O que você plantou? Mal. Vai recolher e vai colher o quê? Mal. Então não foi Deus que plantou o mal. Não foi Deus que fez o mal acontecer na sua vida. Foi você que plantou esse mal e ele vai voltar para você. Com certeza, com certeza. E olha que interessante. A vara de sua ira o ferirá. A pessoa que é muito raivosa, que é muito mal-humorada, que briga com todo mundo, na verdade, que usa, né, a ira como uma vara para ofender as pessoas, para machucar o outro, esta ira, raiva que ele machuca os outros, um dia ela se vira contra si mesmo, e ele vai se machucar. Quem xinga muito, quem destila muito ódio, quem tem muita raiva, usa a sua língua como vara para bater nos outros, um dia se machuca gravemente. Et crucem Domini, fugit partes adversa. Vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.